Pessoal, vamos à última parte teórica da aula de hoje. Vocês acharam que não ia chegar essa parte, hein? Demorou. Imagina se eu tivesse feito tudo no planejamento só para aula 2, hein? Ia ficar uns 5 dentro nessa aula 2. Mas, tá? Vamos finalizar agora com cores, porque já foi algo que a gente já chegou a trabalhar algumas situações. O nosso exercício envolve definir algumas cores também. Então já aproveitei e trouxe as cores para esse momento, tá? E lembrando que até ou todos os exemplos que a gente fez na disciplina envolvendo cores, a gente utilizou as cores que o VS Code provia para a gente, tá? Então, antes de mais nada, eu vou criar aqui um HTML. Eu falo e escrevo, né? Com cores. HTML5. Aqui vai ser para a gente trabalhar com as cores. E aí eu vou criar, obviamente, com CSS. Cores CSS. Vou colocar aqui. Criar o arquivo para mim. Bonitinho. Z. Aqui eu vou colocar um H1 trabalhando com cores. Acho que vai me ser o suficiente para o exemplo. Vou copiar o path. Vou chegar aqui, vou abrir a minha página. Trabalhando com cores, não tem cor nenhuma. Vamos começar a ver as possibilidades. Até então a gente utilizou um esquema aqui que é chamado de espaço de nome de cores. Na qual espaço de nomes, eu defino uma lista de possibilidades de nome, enfim, uma lista de nomes. Cada nome eu associo a uma cor, certo? Eu posso utilizar isso daí. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, deixei um linkzinho aqui. E se a gente abrir... demorou, mas abriu. Então, todas aquelas cores que estão aparecendo no VS Code, né? Então, se eu colocar aqui no meu CSS, eu quero que o meu body ele tenha um background color. Tá? Então, ó, Alice Blue, Antique White, Aqua, Aquamarine e etc. E perceba que aqui ele está escrito com letra maiúscula, tá? Mas aqui ele só aparece com letra minúscula, mas lembra que o nosso HTML, CSS não são case sensitive, portanto, tá? Eu posso fazer isso e ele vai ficar com fundinho colorido. Coloquei uma cor meio suave, mas vocês viram que mudou, né? Então eu posso utilizar esse esquema de espaço de nome de cores. Então aqui nesta página que eu abri tem o espaço suportado, até uma bela quantidade de cores, de nomes que você pode utilizar para se referir a cores. Perceba que ao lado de cada um desses nomes aqui está aparecendo um código, tá? Código formato hexadecimal. Então nós podemos utilizar códigos hexadecimais. Ó, click here to see the 144 sort by hexa value, ok? Mas eu posso utilizar cores hexadecimais também. Então no lugar desse cara aqui, se eu quiser colocar a codificação hexadecimal, começando aqui por a nossa hashtag, para representar a notação hexadecimal. Ó, apareceu justamente aquela cor que estava ali. E se eu vier aqui e colocar, ó, ele trocou a cor para mim, certo? Bom, além disso, tá, nós podemos utilizar funções, tá, baseadas em esquemas de cores para definir as cores. Eu particularmente só uso o RGB, tá? Eu deixei o material complementar caso vocês queiram ver outros esquemas de cores. Eu nunca usei o HSL, HSLA para definir cor, eu sempre uso o RGB. Tá? RGB vem de Red, Green e Blue, tá? E você consegue, que são as cores primárias, né? E dependendo do valor que você atribui para essas cores primárias, que vão de 0 a 255, você consegue compor todas as outras cores, tá? Sendo dos zeros mais escuros, tons mais escuros de cada uma das cores, e 255, perdão, os tons mais claros de cada uma dessas cores. Então, se eu chegar aqui e fazer com o H1, vai ter a cor do texto. Tá? E aqui perceba que nós já estamos trabalhando com duas propriedades, cor de fundo, background color, e color, a cor da fonte, certo? E aqui eu vou colocar uma função RGB, perdão, tá? O primeiro é do red, então se eu colocar 255 para o red, 0, 0, né? O que vai virar? Vermelho, certo? Não tem nenhuma das outras cores, só coloquei vermelho, 255, né? 250 é quase o vermelhão total, certo? Por outro lado, né, se eu colocar 0 aqui e 0, 0, 0 em tudo, é o preto, cor, os tons mais escuros, né, quantidade mais escura possível para cada uma das cores. Se eu colocar sozinho, do green, então vai ficar só verde. Se eu colocar só 255 para o blue, vai ficar só blue. E, obviamente, se eu começar a misturar essas cores, por exemplo, 140,
Se eu colocar todos os valores iguais da cinza, tá? Já antecipo isso para vocês. Tem uma tonalidade cinza, mas red, green, blue, vou colocar um pouquinho mais forte aqui pro blue, 255, tá? Ele já deu uma puxada um pouco mais pro blue. E se você ainda quiser, ó, perceba que a hora que você passa o mouse aqui em cima, segura, ele já está dando a cor no formato RGB, ó, e você pode ir brincando nessa paletinha de cores aqui do lado e escolhendo a cor que você quer, que ele já vai dando formato RGB para você, certo? Vamos supor que eu escolhi essa cor para o H1, a hora que eu atualizar, opa, salvei, escapou aqui sem querer, atualizei, ele ficou com aquela corzinha, tá? E nós temos também uma outra possibilidade aqui, que é o RGBA, tá? Então, eu vou colocar um background color, só que agora eu vou utilizar RGBA. O A vem de alpha, que é a transparência, certo? Então, posso definir uma cor e posso definir a transparência da cor. Como assim? Só porque eu coloco lá o... pode ser o preto mesmo, não tem problema. Eu vou colocar, então, 0, 0, 0, tá? Se eu fizer dessa forma, tá? Só com RGB, eu vou tirar aqui o alpha, ponto e vírgula, opa, se eu vier aqui na minha página, ficou com o fundão preto. Só que, se eu trocar para o RGBA e colocar aqui, por exemplo, 0.1, vamos ver o que vai acontecer? Tá. Coloquei aqui, ó, ele já... Então, o preto, né, mas um preto bem transparente, tá? Então, quanto mais próximo do zero, esse valor do alfa, mais próximo da transparência. Quanto mais próximo do 1, mais próximo da não transparência, da opacidade. Então, se eu colocar aqui, ó, 0.9, por exemplo, tá? Atualizar, ó, já está bem mais escuro. Se eu colocar no meio do caminho, tá? O 5, tá? Ele já está um pouquinho mais transparente. Perceba que a hora que eu passo o mouse aqui em cima, aqui do lado, ó, ele me permite alterar o nível da opacidade. Então, tá o RGBA, ó, se eu for arrastando mais para baixo, ó, ele está diminuindo o valor do alpha e está indicando que está ficando mais transparente aqui, certo? Salvei, defini, está aqui então, tá? Dica que eu dou para vocês, tá? Quando for fazer um site, etc., procura na internet, por exemplo, Color Scheme Web Page, Web Design, Color Scheme Web Design, enfim, vão ter vários sites. Eu tentei usar um do W3 School, tá? Color Scheme W3 Schools, parecia tão bonito, mas não achei tão bonito na prática, mas não tem problema. Tá? Aqui tem um monte de esquema de cores, tudo. Aqui está como Color Palettes, perdão, tá? Aqui já tem algumas combinações de cores que vocês podem utilizar para o site, mas enfim, procurando por paleta de cores website ou esquema de cores, tá? Ó, aqui ele está colocando as corzinhas, ó, em formato hexadecimal. Tá? Então fica a dica aí que eu, por exemplo, sou ruim para dedéu para escolher essas cores, tá? Vocês podem fazer uso desses sites aí para escolher o esquema de cores e aí vocês já sabem como utilizá-las no CSS. Ok, pessoal? Então é isso, finalizamos a nossa parte teórica, tá? E como sempre, deixei materiais complementares aqui para vocês. E como sempre, agora que a gente começou o CSS, já posso usar imagens do dia envolvendo CSS. Essa não ficou tão engraçadinha, um pouquinho mais tchuki-tchuki, beleza? Então é isso, pessoal, e até a próxima.